Algumas criaturas desapareceram da Terra por décadas, algumas até por séculos. Cientistas anunciaram oficialmente suas extinções. Livros foram fechados, pesquisas encerradas. O mundo simplesmente acreditou que elas nunca mais voltariam. Mas então, algo impossível aconteceu. Pegadas começaram a surgir. Sons estranhos foram gravados. Corpos apareceram onde não deveriam existir. E algumas dessas criaturas voltaram diferentes, mais agressivas, mais resistentes e, em certos casos, muito mais perigosas do que antes. E o mais assustador é que o número 1 dessa lista fez cientistas questionarem se a natureza realmente pode ser controlada. Hoje, você vai conhecer 10 animais que foram declarados extintos, mas voltaram de maneiras completamente inacreditáveis. E acredite, conforme a lista avança, as histórias ficam cada vez mais bizarras. Então já deixa o like, se prepara e vamos começar. Número 10. O peixe que ressuscitou das profundezas. Imagine acreditar que um animal desapareceu há mais de 60 milhões de anos. E então, encontrar um vivo. Foi exatamente isso que aconteceu com o selacanto. Por décadas, cientistas tinham certeza absoluta de que esse peixe pré-histórico havia sido extinto junto com os dinossauros. Fósseis dele eram encontrados em rochas antiquíssimas, mas nenhum exemplar vivo jamais tinha aparecido. Até 1938, uma pescadora encontrou uma criatura estranha presa em uma rede na costa da África do Sul. O animal tinha a aparência alienígena. Barbatanas que pareciam patas, olhos enormes e um corpo praticamente idêntico aos fósseis de milhões de anos atrás. Era como se o passado tivesse voltado, vivo, mas o mais assustador veio depois. Pesquisadores descobriram que o selacanto vive em regiões extremamente profundas e escuras do oceano, um ambiente quase impossível de explorar. Isso significa que talvez existam dezenas ou centenas deles, escondidos onde os humanos mal conseguem chegar. E agora as coisas ficam ainda mais estranhas. Número 9. O pássaro que voltou à vida sozinho. Isso parece roteiro de ficção científica. O trilho de garganta branca era uma ave incapaz de voar que desapareceu completamente após uma inundação. Destruir sua ilha, fim da espécie. Pelo menos era isso que todos pensavam. Séculos depois, aves praticamente idênticas começaram a surgir novamente no mesmo local, mas não eram sobreviventes escondidos. Os cientistas acreditam que a espécie evoluiu outra vez do zero. Isso mesmo, o mesmo animal reapareceu através de um processo chamado evolução iterativa. Basicamente, aves da mesma família chegaram à ilha, passaram pelas mesmas condições e evoluíram exatamente da mesma forma, como se a natureza tivesse apertado o botão de reiniciar. E, sinceramente, isso é assustador, porque levanta uma pergunta perturbadora. Quantas espécies podem voltar sem que a gente perceba? Mas o próximo caso ficou muito mais perigoso. Número 8. O lobo gigante que começou a atacar de novo. Durante décadas, acreditava-se que certas populações de lobos selvagens tinham desaparecido completamente de várias regiões da Europa, até que começaram os relatos: animais mutilados com pegadas, enormes uivos gravados em florestas onde não existiam lobos. Há mais de 100 anos, no começo, muita gente achou que fossem cães selvagens, mas não eram. Os lobos tinham voltado, e o mais estranho é que eles estavam maiores, mais resistentes e muito menos assustados com humanos. Em algumas regiões, ataques a fazendas dispararam. Câmeras flagraram matilhas atravessando cidades durante a madrugada. A ausência humana em áreas florestais por décadas permitiu que eles recuperassem territórios inteiros. E quando retornaram, voltaram no topo da cadeia alimentar. Mas o próximo animal talvez seja um dos mais assustadores de todos. Número 7. O inseto que sobreviveu à extinção em uma pedra. Esse caso parece impossível. Inseto fantasma da ilha Lord Howe foi declarado extinto após ratos invadirem sua ilha e exterminarem praticamente toda a espécie
acabou. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Décadas depois, pesquisadores decidiram investigar uma formação rochosa isolada no oceano, conhecida como Pirâmide de Ball. Um lugar extremamente hostil e praticamente inacessível, e lá encontraram algo inacreditável. Apenas 24 insetos sobrevivendo, escondidos em um único arbusto. A espécie inteira estava vivendo em silêncio naquele lugar durante décadas, mas o mais assustador é a aparência desse inseto. Ele é enorme, preto, possui pernas longas e um aspecto que parece saído de um filme de terror, e pensar que ele ficou escondido o tempo todo. Mas agora o próximo item ultrapassa qualquer lógica. Número 6. O tubarão pré-histórico que não deveria existir. Existe um tubarão tão antigo que ele já nadava pelos oceanos antes mesmo dos dinossauros aparecerem. O tubarão duende. Por muito tempo, relatos sobre ele eram tratados quase como lendas marítimas. Afinal, ninguém encontrava exemplares vivos com frequência. Mas então começaram as capturas, e as imagens deixaram o mundo inteiro desconfortável. Esse animal possui uma mandíbula que literalmente se projeta para fora da boca quando ataca. Seus dentes parecem agulhas, e seu focinho comprido dá uma aparência completamente monstruosa. O pior, ele vive em regiões profundas do oceano que ainda conhecemos muito pouco, ou seja, talvez existam criaturas ainda piores escondidas lá embaixo. E o próximo animal provou que até os predadores mais mortais podem retornar. Número 5. O crocodilo que voltou mais agressivo em várias regiões da Ásia. Grandes crocodilos foram praticamente exterminados pela caça ilegal. Durante anos, especialistas acreditaram que populações inteiras tinham desaparecido para sempre, até que rios começaram a revelar algo estranho. Ataques aumentaram, barcos apareceram destruídos, e moradores passaram a relatar criaturas enormes voltando às águas. Os crocodilos tinham retornado, mas agora existia um problema. Sem contato frequente com humanos durante muito tempo, muitos desses animais perderam completamente o medo das pessoas. Alguns exemplares atingiam tamanhos absurdos, e quando um predador desse porte retorna para um ambiente ocupado por humanos, o resultado pode ser catastrófico. Mas o próximo caso parece literalmente um pesadelo da natureza. Número 4. A água-viva imortal. Sim, existe uma criatura que tecnicamente pode viver para sempre. A Turritopsis dohrnii, conhecida como água-viva imortal, foi considerada extremamente rara por muito tempo. Alguns cientistas acreditavam até que ela estivesse desaparecendo completamente, mas descobriram algo chocante. Quando sofre danos ou envelhece, ela consegue voltar ao estágio inicial da vida, como se reiniciasse seu próprio corpo. Basicamente, ela pode escapar da morte natural. Isso muda completamente nossa visão sobre biologia, porque estamos falando de um animal que desafia uma das regras mais absolutas da natureza. Agora imagine quantas criaturas desconhecidas podem possuir habilidades parecidas. Mas o próximo item é ainda mais perturbador. Número 3. O diabo da Tasmânia que voltou a se espalhar. O diabo da Tasmania quase desapareceu completamente por causa de uma doença extremamente agressiva que destruía o rosto dos animais. A espécie estava entrando em colapso. Muitos acreditavam que era apenas questão de tempo até sua extinção definitiva. Mas algo inesperado aconteceu. Os sobreviventes começaram a desenvolver resistência genética. A população voltou a crescer. E o mais assustador é que esses animais são incrivelmente ferozes. Seus gritos parecem sons demoníacos. Sua mordida é extremamente poderosa e eles conseguem devorar praticamente tudo. Hoje, pesquisadores monitoram cuidadosamente o retorno da espécie, porque ela voltou muito mais adaptada à sobrevivência, como se tivesse evoluído através da própria destruição. Mas agora chegamos aos 2 casos mais inacreditáveis da lista. Número 2. O predador que voltou após 12 mil anos. O
Lobo terrível ficou famoso em histórias e séries, mas ele existiu de verdade. Esse predador gigante viveu durante a Era do Gelo e foi considerado extinto há mais de 12 mil anos. Só que recentemente, cientistas começaram projetos extremamente polêmicos envolvendo engenharia genética para tentar trazer espécies antigas de volta. E isso abriu uma discussão assustadora. Se animais extintos realmente retornarem, imagine predadores pré-históricos voltando para ecossistemas modernos. Imagine criaturas que os humanos nunca precisaram enfrentar reaparecendo novamente. Parece impossível, mas vários laboratórios ao redor do mundo já trabalham em projetos parecidos. E, sinceramente, talvez algumas portas nunca devessem ser abertas, porque o número 1 dessa lista prova que a natureza sempre encontra uma maneira de voltar. Número 1. O animal declarado extinto, que voltou mais mortal. Durante anos, o sapo venenoso dourado da Costa Rica foi considerado praticamente desaparecido. Mudanças climáticas, fungos mortais, destruição ambiental. A espécie sumiu, mas então começaram os relatos, pequenas populações. Reapareceram em áreas isoladas. Só que havia algo diferente. Os sobreviventes pareciam ainda mais resistentes ao ambiente hostil. E isso assustou os cientistas por um motivo específico. Animais que sobrevivem a eventos extremos frequentemente carregam adaptações muito mais fortes do que os anteriores. É como se apenas os mais resistentes permanecessem vivos. Quando a natureza faz isso repetidamente, surgem criaturas extremamente difíceis de eliminar. O mais impressionante é pensar que talvez existam centenas de espécies consideradas extintas, observando silenciosamente, esperando o momento certo para reaparecer. E se isso já estiver acontecendo agora? A verdade é que o planeta ainda guarda mistérios que a ciência mal consegue explicar. Animais desaparecem, retornam, evoluem e às vezes voltam mais perigosos do que nunca. Talvez a extinção não seja realmente o fim para algumas espécies. Talvez seja apenas um silêncio temporário. Agora eu quero saber, qual desses animais mais te assustou? E você acredita que criaturas oficialmente extintas ainda podem estar escondidas em algum lugar do planeta? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler sua teoria. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos mistérios conseguem ser ainda mais inacreditáveis.